Obrigada. Olá e bem-vindos ao nosso painel sobre desconstrução da felicidade e sobre a conciliação entre a vida pessoal e profissional. Connosco hoje temos 4 vozes, como podem ver. Temos Tânia Graça, psicóloga e influencer com especial foco na educação sexual e na desconstrução de preconceitos. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Temos também Mafalda Rebordão, ali pela ordem, que é economista de formação, apaixonada por tecnologia e educação, cofundadora do Ponto Zero e da Associação Sem Fins Lucrativos, que tem como objetivo fechar o gap nas lideranças. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Logo a seguir temos Marta Jana, que trabalhou em estratégia de talento e diversidade e é hoje Learning e Development Manager da nova School of Economics, nova SPE. E por fim temos o Dr. Manuel Pinto Coelho, que é autor de vários livros, como O Chegar Novo a Velho e fundador da clínica que tem o mesmo nome. Obrigada então aos 4 por terem se juntado a nós esta tarde. Começamos por uma área que me é particularmente cara, o trabalho. E começo com uma espécie de provocação, perguntando-vos o que é para vocês ser felizes no vosso trabalho. Tânia, se calhar começamos por ti. Bem, eu confesso que eu acho que sou assim uma grande sortuda e privilegiada por ter encontrado uma forma de... Bem, isto agora vai parecer super coaching e cenas, não é nada disso. Mas ter encontrado um lugar em que a minha missão de vida, de facto, tornou-se o meu trabalho. Porque a ideia do empoderamento feminino e da saúde mental e da educação sexual foram se tornando muito importantes na minha vida e a determinada altura casei-as todas e monetizei isso, porque no fundo o trabalho é isso mesmo, não é? Nós monetizarmos aquilo que sabemos fazer e que podemos oferecer ao mundo. E portanto eu acho que na minha própria experiência, isto aqui é a mesma resposta pessoal, a felicidade no trabalho, ser feliz no trabalho tem muito a ver com fazermos algo no qual sentimos que contribuímos. E contribuir não tem de ser uma coisa de eu tenho um impacto gigante na vida de toda a gente. Não, havia um senhor... há uma história que diz que o jardineiro da NASA, quando lhe perguntavam o que é que ele fazia, ele dizia que ele estava a ajudar o homem a ir à Lua. Eu acho que passa um bocadinho por aí, ou seja, cada pessoa encontrar naquilo que faz um propósito e uma contribuição e claro que seja bem remunerado, porque isto não é tudo flores, não é, gente? A gente tem contas para pagar e tem que comer e assim. Portanto, e que seja remunerado de forma justa e também com um horário que lhe permita viver e investir, nomeadamente nas suas relações. Mas, Mafalda, agora, o que é para ti ser feliz no trabalho? Eu acho que o tema do trabalho, a Tânia dizia que tem muita sorte. Eu acho que é um misto, na verdade, entre sorte, um ecossistema também de trabalharmos com pessoas que nos acrescentam e com as quais nos identificamos. E eu tenho tido essa sorte nos últimos 5 anos da minha carreira. Comecei a minha carreira há 5 anos na Google. Onde trabalhei estes últimos 5 anos e é exatamente ter encontrado estas pessoas. Primeiro, são muito mais inteligentes do que eu em muitas áreas e, portanto, eu trabalho sempre para me desenvolver enquanto pessoa e profissional e para ser melhor e conseguir fazer mais e melhor de cada vez, mas acho que esta oportunidade para ser eu própria, para eu poder dizer, levantar a minha mão sempre que achar que há alguma coisa que podemos fazer de forma diferente. Há um conceito muito interessante, a Google há uns anos fez um estudo em que falava sobre porque é que as equipas são eficientes, o que é que torna as equipas eficientes. E as pessoas achavam que o que tornava as equipas eficientes era alinhamento de expectativas, era o salário, era os benefits, e claro que o salário é importante, os benefícios são importantes. Mas quando ultrapassamos essa barreira da remuneração ou dos perks, estamos a falar de um mundo super privilegiado, empresas que por norma pagam relativamente bem e onde temos todos esses perks, o que é que tornava as equipas realmente não só felizes, mas como efetivas no que faziam? E a verdade era psychological safety, é esta segurança de podermos falar sobre temas abertamente e quando falamos em temas, e eu tenho muito esta teoria de que o trabalho, e há pessoas que vêm dessa forma, e se calhar isto é um point of view, de que o trabalho também é a nossa família e o espaço onde estamos. Na realidade, empresas, em especial americanas, talvez seja um bocadinho diferente, mas acho que é podermos trazer quem somos sem termos de nos esconder. Isso implica, por exemplo, para mim, que desenho a minha roupa, poder-me vestir como eu quiser, ir para uma reunião como eu quiser, ser mais nova e entrar numa sala em que tenho pessoas séniores e eu estou a fazer um pitch a um cliente que é sénior, confiarem em mim, ter essa liberdade para me descobrir ao longo da minha vida. Eu acho que isso é que me torna feliz no trabalho. Temos liberdade do lado da Mafalda. Marta. Primeiro para pedir desculpa por esta voz, mas o evento era demasiado importante. Falar sobre felicidade realmente era muito importante e por isso estou a fazer o esforço. Espero que me ouçam bem, se não ouvirem, por favor, digam que eu vou tentar repetir. Eu estava a pegar aqui ideias mentais, a pensar muito no que a Mafalda estava a dizer
e eu diria que é poder ser autêntica. Portanto, se quisermos chamar uma palavra para não dizer propósito, e as outras que naturalmente também influenciam, tem aqui a ver com a autenticidade. Ou seja, claro que sim, e claro que o que me faz feliz é saber que estou a contribuir para um propósito. No meu caso, eu gosto de saber que estou a capacitar as pessoas para serem melhores pessoas e melhores profissionais. É isto que me dá gozo, mas nem todos os dias acordamos e estamos a ver claramente para o que é que estamos a contribuir ou claramente como é que o estamos a fazer. Mas se o fizermos de uma forma autêntica e se tivermos espaço para ser quem somos, também estamos mais abertos a reconhecer as pequenas coisas que nos vão acontecendo. E no trabalho, estavas a falar também, Tânia, do jardineiro, do que é que ele faz, os contributos que dá. Nós não precisamos de impactar toda a gente, mas precisamos de saber que já alterámos alguma coisa em alguém ou em algum resultado para irmos mais satisfeitos para casa. Às vezes estamos fechados para reconhecer isso. E, portanto, o que me deixa feliz é realmente saber que posso chegar ao local de trabalho, sou autêntica, tenho abertura para ver aquilo em que eu contribuí e não precisa de ser uma coisa espetacular ou que impactou toda a gente. Pode ser uma pequena coisa que me deixa mais feliz no final do dia e que me dá gozo ir partilhar com a minha família. Autenticidade, portanto, temos propósito, liberdade, autenticidade. Doutor Manuel, o que é que acrescenta a este mix? Meu Deus, é que eu posso resumir. Primeiro de tudo, lembro como é que a Tânia disse, como é que se apresentou, que o seu trabalho é muito também tentar quebrar preconceitos. Eu lembro daquela frase do Einstein que é mais difícil quebrar um preconceito que um átomo. Pensei que, coitadinha dela, o trabalho que ela não deve ter para quebrar um preconceito. Estamos aí com fé e força. Caramba. Kant tinha uma expressão que era assim, e eu adotei, acho que desde muito cedo, no princípio nem sabia que era dele, que dizia que a razão de nós estarmos aqui nesta vida passa muito também pela capacidade de ajudar o próximo. Portanto, ele diz, conseguimos obter tudo quanto quisermos da vida, se ajudarmos o suficiente o outro a obter tudo quanto ele precisa. Eu, naturalmente, dei comigo a pensar assim, tanto mais que quando percebi muito cedo, acho que isso me ajudou, sem querer filosofar e sem querer puxar muito pela minha identidade, acho que me ajudou muito na escolha da área de trabalho que eu escolhi, medicina. Senti desde cedo que me dava muito mais prazer dar do que receber, desde muito cedo. Perceber o gozo que dá, através da nossa iniciativa, ajudar alguém a melhorar os seus padrões de vida, é realmente muito interessante e reparei isso desde muito cedo. Daí, primeiro numa área que não tem nada a ver com a área em que eu estou agora, que é a área da droga, tive clínicas, fui diretor clínico, clínicas de recuperação de toxicodependentes há não sei quantos anos, 17 mil toxicodependentes entraram pelas portas adentro, no Porto e aqui em Lisboa, desde muito cedo que eu percebi que a minha alegria passa, de facto, pelo trabalho desenvolvido pela equipe, sempre equipe, desde a primeira hora, equipe, que desde cedo eu percebi que individualmente ninguém consegue chegar a lado nenhum. E percebi que, de facto, que a minha segunda casa é o trabalho. Porquê? Porque é o trabalho que me traz felicidade, não é? Através de ter realmente respostas que entendemos com a experiência do dia-a-dia que resultam e ver toda a gente, não, era bom que fosse toda a gente, enfim, mas muita gente feliz pela iniciativa que nós, equipa, adotamos e praticamos no terreno. Portanto, partilha a ideia do propósito da Tânia? É igualzinho, igualzinho. Quando a Tânia fala em preconceito, eu fiquei muito agarrado à história, porque lembrei logo do Einstein, que é mais difícil quebrar um preconceito que um átomo. E a experiência diz-me que sim, eu vou fazer 76 anos para o mês que vem, e vejo que era mais até com a droga, com a toxicodependência, que eu tive anos e anos a trabalhar, tentando ajudar pessoas com problemas de dependência às drogas. Aqui a propósito um pequeno parênteses para dizer que foi bem mais complicado lidar com as famílias dos toxicodependentes que propriamente com os toxicodependentes. Famílias tão desorganizadas e tão destruturadas que eu pensava, bem, se eu fosse filho daquela gente, se calhar também estava a andar para o canal como aquela gente estava. E como tal aprendi muito nesta vida, aprendi muito com diferentes tipos de problemas. Este problema agora é tentar ajudar a chegar a pessoas, ajudar a chegar novo a velho, é uma brincadeira de crianças comparado com o trabalho que eu tive a desafio. Aliás, o meu doutoramento é feito na área da dependência às drogas, da toxicodependência. É uma brincadeira de crianças comparado com aquilo que eu tinha. Há uma coisa que eu nunca digo nos escritos que faço, nos livros que escrevo, mas que tenho à vontade para dizer e também um bocado pouca vergonha para dizer, porque eu, se tivesse juízo não diria. É que uma das coisas que ajuda a chegar novo a velho é estar com gente nova e bonita ao lado. Já vamos
vamos aos truques anti-envelhecimento. Mas antes, há uns dias falava com um gestor que me dizia que a felicidade é uma espécie de competência de trabalho que também pode ser ela própria treinada. E queria perguntar-vos se cabe ao empregador, ao empresário, à empresa treinar ou dar essas condições para a felicidade, ou se cabe a cada um de nós encontrar a felicidade em cada dia de trabalho. Mafalda? Primeiro, eu acho que eu não tenho uma definição melhor. Há uma pessoa que eu adoro, que trabalhava na X, que é uma empresa que está debaixo da umbrella da Google e que só fazia coisas do género, colocar balões de ar quente em zonas remotas do mundo para levar internet e este tipo de coisas. Ele era uma pessoa super bem sucedida, que antes até de trabalhar nesta empresa trabalhava como director na Microsoft, no Médio Oriente, ganhava imenso dinheiro, era engenheiro, fazia trading, portanto, tinha uma família, aparentemente tudo para ser feliz. E até de um ponto de vista de trabalho, tinha ótimas equipas, era estimulado intelectualmente e não percebia porquê não era feliz. E, portanto, como bom engenheiro, e eu trabalho com muitos, decidiu começar a fazer predictions, portanto, a prever quais é que eram os fatores que, na verdade, tornavam uma pessoa mais ou menos feliz. E sem querer fazer muito spoiler de um livro, que isto depois de um livro que se chama Solve for Happiness, Resolver pela Felicidade, ou Equação da Felicidade, ele dizia que a felicidade é life events minus expectations. Portanto, o que nos acontece na vida, menos as expectativas. Eu não bebo café, mas se eu bebesse café, gostasse do café quente, e agora me oferecessem um café, se o café estivesse frio, eu ia ficar infeliz, porque eu tinha a expectativa de que o café estaria quente e, na verdade, o café estava frio. E é muito difícil viver essa vida sem expectativas, e o mesmo acontece em relação ao trabalho. E eu acho que um grande segredo é gerirmos muito bem as expectativas, e isso passa pelo fazermos com a pessoa a quem reportamos, que tem um impacto enorme na nossa vida, muitas vezes, e em especial no mundo corporate, em startups, nesta realidade das empresas, e acredito que até noutras áreas também, nós escolhemos baseado numa job description, que muitas vezes nem sabemos muito bem o que é que significa, até vemos aqueles nomes no LinkedIn, não sabemos o que é que aquelas pessoas fazem, e esquecemos que grande parte disso são as pessoas com quem nós trabalhamos, portanto o ecossistema em que nos movemos, e a pessoa a quem reportamos, e colocamos pouco ênfase na gestão de expectativas. O que é que a empresa espera de mim e o que é que eu espero da empresa. Eu tenho um mentor que é CEO de uma grande empresa em Portugal e que me dizia que todos os meses saem não sei quantas pessoas da empresa e que depois ele faz um survey a perguntar porque é que as pessoas saíram da empresa e as pessoas dizem porque a empresa não tinha um plano de carreira para mim. Eu estava infeliz porque a empresa não me apresentou um plano de carreira. Se calhar nós temos aqui uma boa plateia, até podemos fazer uma pergunta que é: quantos de vocês é que, se as vossas empresas ou empregadores decidissem o que é que vocês iam fazer durante as vossas férias, achariam estranhíssimo ou despediam-se? Eu despedia-me. Esmagadora maioria. Mas a realidade é que as férias são 20 e tal dias do nosso ano e a nossa carreira, tal e qual como dizia, o nosso trabalho é na segunda casa, é quase a primeira, porque em média nós passamos 60% do nosso tempo a trabalhar. Ou seja, nos restantes dias do nosso ano esperamos que alguém a quem reportamos, uma equipa, uma empresa, uma equipa de recursos humanos, decida a nossa vida. Se não aceitamos em 20 e tal dias das nossas férias, porque é que o fazemos em toda a restante vida? Portanto, eu diria que a nossa felicidade no trabalho está muito mais dependente da forma como nós olhamos e como gerimos esse nosso estado no trabalho, as equipas em que estamos, e claro, sempre de um ponto de vista consciente que muitas vezes o trabalho, em muitos casos, e até em países como em Portugal isso acontece, é um meio de subsistência e não temos essa capacidade, e é importante fazer esse parênteses. Mas quando já temos isso à vontade, é também a nossa responsabilidade gerir aquilo que vai ser, no fundo, a nossa vida e não deixar que alguém decida por nós o que é que vai ser feito fora das nossas férias e das nossas realizações. Marta, a felicidade é uma competência do empregador ou do próprio trabalhador? Há pouco estava a ouvir as partilhas que estavam a fazer e realmente é a nossa responsabilidade, mesmo quando falamos da nossa saúde mental, somos os primeiros responsáveis por trabalhar a nossa saúde mental. Acho sim que é a obrigação mesmo do empregador dar as ferramentas para que isso aconteça, ou seja, dar o espaço, alinhar expectativas. Tive a oportunidade de falar disso há uns tempos também, que é garantir que nós sabemos para onde é que estamos a ir, para o que é que estamos a contribuir, mas com a minha, lá está, voltando à autenticidade e com o que eu quero da vida também, saber para onde é que estou a ir. Ou seja, eu acho que nós temos sim que dar uma visão, pelo menos, de carreira, do que é que espera, porque a pessoa, isto entra muito no alinhamento de expectativas, portanto, o que é que se vê para mim, o que é as perspectivas de crescimento na empresa daqui a 1, 2 anos, onde é que eu vou estar, mas acima de tudo eu acho que nós não nos podemos esquecer que para sermos felizes temos que pensar nós, enquanto seres humanos, onde é que nós nos vemos daqui a 2, 3 anos, com quem é que nós estamos a fazer o quê, qual é que é o nosso contexto, quem é que está à nossa volta, o que é que estamos a sentir, e é para isso que nós temos que trabalhar, e portanto
Eu não definiria a felicidade como uma competência. Eu diria sim que é algo que nós próprios devemos procurar, mas que as entidades empregadoras têm a obrigação, e as FIAs e as equipas, de proporcionar as ferramentas e de propiciar o ambiente para que isso aconteça. Os números mostram que os trabalhadores portugueses não são os mais felizes. Acha que é por falta de ter um momento para realmente pensar naquilo que querem e alinhar expectativas? O que eu acho é que nós estamos muito, quando eu digo nós, vou dizer portugueses só porque não são os mais felizes, muito na rodinha do hamster. Certo. E trabalhamos cada vez mais e esforçamos-nos cada vez mais, mas sem saber para o quê. Portanto, estamos só mais cansados, não estamos mais felizes. E ainda existe muita cultura do presencialismo em Portugal, e não é só presencialismo de estarmos no escritório, é presencialismo de termos que estar ligados das 9 às 6 ou até depois e termos que dar uma resposta, e não há o respeito pelo espaço do próprio. Ou seja, tem que haver empatia, em primeiro lugar, pela situação de cada um. Há quem tenha filhos pequenos e precisa de ir para casa ajudar os filhos pequenos, deem espaço, têm consultas, não me interessa se têm consultas. Com as minhas equipas eu sempre funcionei assim. Nós alinhamos expectativas, definimos um resultado que queremos obter. Eu não me interessa onde é que tu fizeste o trabalho e não me interessa quando é que o fizeste quando foi mais conveniente. Interessa-me sim ver os resultados. E quando dizemos empatia, e tinha ouvido ao início o excesso de empatia que levou aquela partida inicial que tinhas feito, eu não diria que isso era um excesso de empatia, eu diria que isso era mesmo intrusão, ou seja, se calhar começamos a intrometer-nos e a forçar que tenha que haver este convívio e que tínhamos que ir para os copos todos e que tínhamos que ser os melhores amigos e às vezes as pessoas querem só o seu espaço e nós temos que saber respeitar isso. Portanto, eu diria que ter empatia é poder perceber qual é que é a situação de cada pessoa, dar-lhe espaço para ser o que ela é e, acima de tudo, eu tive um chefe que não foi um chefe, foi um líder e foi um mentor que ainda hoje admiro muito e que sempre me disse assim: Marta, vai fazer o que tu precisas porque isso é o teu combustível para trabalhares. Eu gostava de fazer ações de voluntariado e gostava de meter noutras coisas, mas estava numa consultora e depois era sempre aquela coisa do não estás a trabalhar. Ele dizia: tu precisas de fazer isto porque isto é o teu combustível e só assim é que tu estás a trabalhar feliz. E eu sempre levei isso para a vida e eu acho que as pessoas precisam disto e as equipas precisam disto, só que não é a visão cultural que nós temos ainda. E portanto o que nós precisamos é cada um, com pequenas ações, garantir que é exemplo. Sou exemplo como chefia, sou exemplo como colega de equipa, sou exemplo como subordinado. Temos também que educar os nossos chefes e mostrar que há mais na vida, além de termos que estar ligados e constantemente a responder a e-mails e Teams, podemos apresentar resultados e podem confiar mais em nós, podem nos dar mais autonomia para provar que somos capazes. E se não formos, voltamos a falar, mas se todos confiarmos um bocadinho mais nos outros e criarmos estas relações de confiança com base nos resultados, tudo funcionaria um bocadinho melhor e se calhar andamos mais felizes. Tânia, o que é que queres acrescentar a este diálogo? Como é que se treina esta competência da felicidade? Eu concordo que a felicidade, não sei se assim de uma forma lata pode ser definida como uma competência, eu acho que não. Há várias competências que nos podem ajudar a ser mais felizes, não é? A gestão de expectativas, a gestão de conflitos, não só a nível de trabalho, mas na nossa vida. Mas é preciso também, lá está, que quando falávamos dos portugueses serem dos trabalhadores mais infelizes, eu acho menos felizes. Ou dos menos felizes, pronto, podemos colocar assim, exatamente. Haverá com certeza muitos fatores aqui envolvidos, não é? E alguns que passam de facto pelo trabalho individual de cada pessoa, mas fica difícil também eu trabalhar a minha saúde mental se eu não tiver como pagar a minha renda, não é? Ou seja, estas coisas estruturais e que, atenção, não são necessariamente responsabilidade do empregador, não é tipo, pá, eu tenho que pagar mais porque as rendas estão mais altas. Há um equilíbrio aqui que tem que ser feito, mas acho que é preciso ter presente que a felicidade, eu trabalhar o meu desenvolvimento pessoal, a minha autoestima, a minha saúde mental, as minhas relações, eu tenho que ter as minhas necessidades básicas respondidas. E talvez as dificuldades em sermos mais felizes estejam muito linkadas aí. Outras terão a ver com isto, sem dúvida, eu concordo também, não é? De estarmos na roda do hamster. Eu vejo muitas pessoas, amigos meus, que trabalham para chegar ao fim de semana. Ou seja, eu trabalho, tipo, já viste quantos dias de fim de semana tens por ano e quantos dias de férias? Isso não dá nada. Ou seja, aí eu acho que há uma parte que é da própria pessoa, não é? Das suas próprias ferramentas, daquilo que não aprendeu, porque as tais competências para sermos mais felizes são coisas também que são aprendidas e desenvolvidas ao longo da nossa vida, com as experiências, se tivermos a possibilidade também com a psicoterapia, mas nem sempre é possível fazê-lo. Acho que é importante nós alertarmos as pessoas à nossa volta quando estão nessa rodinha do hamster, que é tipo, pá, vamos parar para pensar o que é que está a acontecer, não estás a gostar do que estás a fazer. Toda a gente gosta do fim de semana, mas eu
estar 5 dias a sofrer à espera que chegue sábado e no domingo já estou a sofrer porque amanhã é segunda? Há alguma coisa para se ver aqui, sem dúvida. E aqui acho que sim, que vem mais aqui para o lado, se calhar, da psicologia, para além das ferramentas que o empregador deve dar, mas acho que passa aqui também mais pela minha área de intervenção. A propósito, a questão da conciliação da vida pessoal e profissional tem-se tornado um tema muito quente. É uma moda ou realmente está a ter impacto na vida das pessoas? Tem sem dúvida porque contextos mais estressantes aumentam os níveis de cortisol, portanto o stress impacta as nossas relações, impacta a disponibilidade que temos para investir nelas, para a tal resolução de conflitos, porque eles acontecem, são naturais, impacta também o desejo sexual, que é uma coisa que eu falo bastante, quem aqui segue o meu trabalho saberá, portanto impacta bastante também. Portanto, sem dúvida que essa conciliação, a parte da maternidade e paternidade também, e aqui há outras questões que também são estruturais, que é, ainda se considera, porque é essa a estrutura em que vivemos, que a mãe terá mais responsabilidades assim associadas, não é? O ano passado foi o primeiro ano em que houve uma divisão em mais de 60% dos casais de licenças de parentalidade, mas até então não tinha acontecido, ou seja, os empregadores e a forma como as coisas acontecem também assumem que a mãe terá todos esses papéis e, portanto, provavelmente será prejudicada no seu percurso de trabalho. Eu estou a falar destas coisas porque a conciliação casa, relações e trabalho não é só sobre o individual, é sobre o estrutural também. E volto a dizer, um empregador não consegue resolver diretamente qual é que é a lei sobre a licença de maternidade ou de parentalidade. Mas acha que é importante que tenha essa consciência quando contrata. Porquê que se pergunta à mulher se vai engravidar e a um homem não se pergunta se vai ter um filho em breve? Aliás, isso já é legal. Mas isso continua a acontecer. E isso continua a acontecer porquê? Porque o empregador não é parvo nem nada e sabe que aquela mãe, muito provável, para além da licença de maternidade, que fará sozinha, muito provavelmente, agora menos, não é? Mas é ela que vai ao médico, é ela que vai sair mais cedo quando o miúdo estiver doente, é ela que... E isso tem um peso na contratação e tem um peso na forma como a coisa se gere. Todas estas questões têm que ser tidas em conta, porque não parte só do individual, vou gerir aqui melhor a minha vida para eu conseguir ter tempo para mim, e tempo para os filhos, e tempo para o casamento, e tempo para ir de férias, e tempo para o sexo, e tempo... Para isto tudo acontecer, há estruturas que também precisam de ser movimentadas. Parece-me que estamos aqui a falar de empresas com imensa preocupação com o bem-estar dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Mas acho que não é assim a maioria e isso impacta as nossas relações, sem dúvida. Certo. Mafalda, também é sobre esta questão da conciliação, se é uma moda ou se realmente está a haver uma transformação positiva. Eu acho que os números do mercado de trabalho mostram que esta ideia do nome geral do work-life balance não existe. Ou seja, no limite seria life, work and balance. E isto acontece, é muito curioso ver já algumas tendências que estão a acontecer, em especial nos Estados Unidos, não só porque as pessoas querem mais do que a carreira tradicional das 9 às 5, eu posso falar pelo meu exemplo, que faço dezenas de outras coisas ao mesmo tempo e, na verdade, era um problema que eu tinha quando as pessoas me diziam o que é que fazes ou como é que tu te defines. Não fazia ideia como é que me definia, porque na verdade eu estava a fazer imensas coisas ao mesmo tempo, trabalhava num full-time job, tinha uma ONG, estava a escrever um livro, fazia imensas coisas e comecei a olhar para nós enquanto ser multisser. Eu acho que esse ser multisser é mais do que só o trabalho. Esta ideia de ligarmos a nossa identidade àquilo que nós fazemos, e claro que é muito importante, porque o trabalho ocupa uma grande parte da nossa vida, no nosso trabalho nós colocamos imenso esforço e dedicação, nós somos mais do que isso. E a Tânia falava aqui de uma série de outras áreas, do nosso desenvolvimento psicoafetivo, das nossas relações com as outras pessoas, da nossa vida em comunidade e em sociedade, porque nós, quando todas as nossas necessidades básicas estão satisfeitas, o ser humano quer sentir que pertence, é o sense of belonging. É por isso que nos inscrevemos em clubes de futebol, é por isso que fazemos parte de subscrições de newsletters, porque queremos sentir que fazemos parte de um grupo em que aquelas pessoas sentem as mesmas dores ou têm as mesmas paixões, têm as mesmas crenças, e isto faz parte, é inerente ao ser humano. Então eu acho que esta ideia de work-life balance, na minha opinião, está ultrapassada. Em especial para esta nova geração, está a ser muito difícil, eu acho que isso está a notar nas empresas, gerir e reter este talento. Porque no outro dia eu tinha um aluno meu que me ligava e que me dizia: tive uma proposta de uma empresa e eles primeiro têm que se trabalhar do escritório 4 dias por semana e depois, na maioria das vezes, saem depois das 6. E eu pensei, eu não quero este trabalho para mim.
Eu pensei, pois, mas na maioria dos trabalhos, em que quando começas a trabalhar, essa é a realidade. Ou então, antes do Covid, era impensável pensar nesta flexibilidade do remote work. E ainda há muitas empresas que não estão a fazer este caminho. E é claro, é perceptível, é muito difícil de um ponto de vista de cultura manter esta cultura nas empresas, quando as pessoas não se juntam, mas se calhar há formas mais criativas de o fazermos, momentos mais intencionais em que as pessoas estão juntas. Falávamos aqui desta possibilidade de nós sermos mais e podermos fazer outras coisas. E a Tânia tocava num ponto que me diz muito, que é este tema da representatividade das mulheres. Na verdade, a ONG é exatamente sobre isto. E quando eu comecei a minha carreira, olhava para as mulheres à minha volta, super bem-sucedidas, e estou a falar até empresas em Portugal, que trabalho muito no mercado, e pensava, I can't have it all, eu não posso ter tudo. Porque olhava para as mulheres a partir do momento em que tinham o primeiro filho, e depois olhamos para os dados, o Prémio Nobel da Economia ao ano passado foi exatamente sobre isto, porque é que as mulheres recebem menos em todos os países? Porque a partir do momento em que têm o primeiro filho, os rendimentos descem. E eu pensava, isto não é possível. E acho que no caso das mulheres, apesar de haver um estigma muito grande por parte da sociedade, ou seja, talvez até existam em muitas empresas as oportunidades, mas do lado da sociedade, em casa, ainda é esperado que a mulher contribua com mais tarefas, com este sentido cuidadora e paternalista, que as empresas também têm em relação às pessoas. Acho que é muito mais difícil, neste grupo em especial, haver esse balanço. E acho que é preciso as empresas estarem realmente preocupadas, ou seja, não ser só uma questão de dizemos que estamos preocupados porque fica bem e porque assim conseguimos atrair e reter o nosso talento, porque a realidade é que as pessoas depois entram nas empresas e passado 2 anos, as empresas estão a investir milhares de milhões em processos de onboarding, a treinar estas pessoas para ficarem nas empresas e as pessoas passado 2 anos querem sair porque acham que a vida é mais do que isso. Para além do mais, nunca foi tão fácil começar side hustles. Ou seja, se calhar a profissão da Tânia aqui há uns anos atrás era impensável. Hoje em dia é mais do que pensável. É quase o dream job quando vamos às escolas perguntar o que é que queres ser, youtuber, influencer. Pronto, a Tânia lá poderá partilhar os prós e cons da sua profissão, mas é cada vez mais fácil começar side hustles. Em 2023, 5,5 milhões de americanos começaram side hustles mesmo tendo trabalhos das 9 às 5. Isto faz com que a tua predisposição a despedir-te se não encontrares este tipo de flexibilidade e este balanço entre a vida pessoal e profissional seja maior. Certo. Marta, ainda sobre esta questão da conciliação entre a vida pessoal e profissional, em Portugal em particular, é mesmo uma preocupação com um flexo ativo em práticas ou é apenas uma moda? Não é só uma moda. O que se está a ver é realmente uma diferença e um paradigma do trabalho que é, antes realmente as pessoas batalhavam por entrar nas empresas, agora são as empresas a batalhar por talento. E, portanto, na verdade, os candidatos já têm a faca e o queijo na mão e podem exigir o que quiserem. E as pessoas que têm realmente qualificações e que têm talento podem exigir que haja mais este respeito de não ser um trabalho das 9 às 6 ou não ser 4 dias presencial ou quer mais remote. Já começam a ter alguma margem, bastante margem até de negociação e, portanto, as empresas são forçadas a ter realmente que ter estas práticas. Agora, é importante nós também percebermos que para já o work-life balance vem sendo trabalhado ao longo dos anos e concordo com a fala que já não é necessariamente work-life balance. E depois, acho que também as pessoas estão muito pressionadas com esta história do equilíbrio e com a sensação de que tenho que ter 50% de trabalho, tenho que ter 50% em casa e não temos que ter. Eu posso ter 20% num e 80% noutros e está tudo bem, malta. Nós não temos que gostar todos da mesma coisa e, portanto, o que nós temos sim que perceber é, voltando àquele tópico de há pouco que eu estava a falar, o que é que nós queremos para a nossa vida. E é com base nisso que nós temos que trabalhar, porque senão andamos aqui a correr atrás do tenho que conciliar vida pessoal e profissional. E o que é que isso significa na prática? Significa só que eu continuo na roda a tentar arranjar aqui maneira de ir a casa dar jantares e ao mesmo tempo contribuir no trabalho. E, portanto, o que nós temos que perceber mesmo é o que é que nós queremos para a nossa vida. E isso muitas vezes significa que até estamos em trabalhos, como dizia há pouco a Tânia, todos temos que comer. Portanto, nós estamos em trabalhos que podem não ter o maior sentimento de propósito ou que não temos uma clara visão de para onde é que estamos a contribuir, mas são trabalhos que nos permitem, com o salário que ganhamos, com os benefícios que temos, ou não, mas com as coisas que nos proporcionam, permitem-nos gozar as outras coisas da nossa vida que nós valorizamos. Permitem-nos ir jantar fora com o nosso marido, com o nosso namorado, permitem-nos fazer um programa com os nossos filhos e se calhar isso traz mais felicidade do que fazer uma participação em qualquer coisa no trabalho. E, portanto, o que nós temos é que ter espaço para manifestar os nossos interesses e agir de acordo. E acho que as empresas têm que estar muito mais flexíveis a esta realidade, saber adaptar-se, porque senão é isto, andamos a investir imenso em onboarding, em experiência do colaborador, em programas de saúde mental, mas continuamos a esmifrar as pessoas e passado 2 anos vão-se embora. Portanto, o que nós temos é que ter abertura e perceber que nada é garantido.
e, portanto, proporcionar as ferramentas e, do lado do colaborador, fazer pela vida e fazer pela sua felicidade e perceber, acima de tudo, o que é que o faz feliz, sem ser nos moldes dos outros ou do que a sociedade contempla que é a felicidade. Certo. Doutor Manuel, ouvidas estas 3 opiniões, agora perguntava-lhe, enquanto especialista em anti-envelhecimento, também de que modo é que nós podemos construir ambientes de trabalho mais saudáveis e mais propícios a este equilíbrio? Muito bem. Eu gosto tanto de Marta, que tenho uma filha e uma neta Marta. Bem, o que é que eu gosto? Portanto, aproveito, agarrei tudo quanto disse e uma das coisas que disse, eu vou começar por aí. Ensinar como é que a pessoa pode saber o que é que quer da vida. Há instrumentos que as pessoas não utilizam, chamem-se Marta ou Joaquinas, ou Manés ou Francisco, por desconhecimento, por ignorância. E eu lembro muito de uma das frases de um homem que viveu 460 anos antes de Cristo, considerado o pai da medicina, o Hipócrates, que dizia que temos dentro de nós tudo quanto precisamos. O homem é de facto um visionário, porque de facto nós temos dentro de nós tudo quanto precisamos. Só que, eu assumo as responsabilidades que eu vou dizer, a maior parte, já vou dizer quais, das substâncias que temos dentro de nós, que nos poderão ajudar, quer no plano pessoal, quer no plano profissional, a melhor descobrirmos aquilo que queremos da vida e a sermos felizes na vida, não custam dinheiro. Têm a ver com o estilo de vida que cada um adota. E por isso é que não são conhecidas, porque aquilo que é conhecido é aquilo que há necessidade em fazer o marketing e vender e de algum modo tirar lucro daí. Aquilo que mais importa, isto é para terem uma ideia do que entusiasma falar deste assunto. Aquilo que importa, o Hipócrates dizia, tinha 4 frases notáveis. Uma é que temos dentro de nós tudo quanto precisamos, já vou dizer quais é essas substâncias que ele se referia, de uma forma mais clara ou não, mas passados 2500 anos não temos dúvidas nenhumas que é. Depois a outra é o alimento é o nosso melhor remédio, como sabem que seguramente, quem não conhece o alimento não sabe tratar doenças. Todas as doenças começam no intestino e primo no nosso, ou seja, primeiro não fazer o dano. Como é que nós poderemos agarrar isto do Hipócrates para o assunto que está aqui em questão? É que temos de facto dentro de nós tudo quando precisamos. Muitos estados de espírito de pessoas, sejam novas, sejam velhas, tenham a idade que tiverem, podem ser condicionados e melhorados. As pessoas podem se tornar mais positivas, mais otimistas, podem chegar ao sábado e não encarar o domingo como que chatice, no dia seguinte temos que trabalhar, podem transmitir uma alegria de vida diferente se essas pessoas soubessem, a começar pela escola, se a escola formasse profissionais que depois, sendo detentores desse conhecimento, o pudessem transmitir depois às outras pessoas, que de facto temos dentro de nós tudo quanto precisamos. Toda a nossa vida de relação é presidida por 5 neuromediadores, entre outros, mas principalmente estes 5. Acetilcolina e GABA, sob a égide do sistema nervoso simpático, comandam a serenidade e a ansiedade. Serotonina, dopamina, noradrenalina, sob a égide do sistema nervoso simpático, comandam o sistema nervoso parasimpático. Este, sob o sistema nervoso simpático, comandam a alegria e a tristeza. Quantos estados de espírito de pessoas que vivem amarguradas por circunstâncias de ordem vária e que as pessoas pensam que e vão mais abaixo do que deveriam ir se tivessem esses neuromediadores, é disso que eu estou a falar, no plano devido, plano elevado, se as pessoas tivessem serotonina e GABA e acetilcolina lá em cima, se tivessem, eram menos ansiosas, eram mais tranquilas, mais serenas. Se tivessem dopamina, noradrenalina e serotonina num plano mais elevado, eram mais alegres, deprimiriam com mais dificuldade. E estou a falar de humor. Eu perguntei-te como é que se pode treinar a felicidade. Pronto, não é treinar. Como é que se pode fazer essa Sabe o que é que se pode fazer, Isabel? É combatendo a ignorância. É o que se pode fazer, é combater a ignorância. É explicar às pessoas que aquilo que condiciona a vida, os brasileiros dizem com alguma graça, que é o sumo da vida, estou a falar das hormonas, que é uma situação, é um problema, que não é ensinado em Portugal. As faculdades de medicina não ensinam nada sobre hormonas. E não percebem que as hormonas são absolutamente fundamentais. E, com o andar da carruagem, a partir dos 20, 25 anos, há um déficit de produção de 1 a 2% ao ano. Aos 50 anos temos metade do que tínhamos aos 25. Aos 75, então, a cena de miséria é total. E, como tal, se não houver este conhecimento e não houver uma reposição feita como deve ser, hormonas que tenham uma estrutura biomolecular igual àquela que as nossas glândulas de secreção interna produzem. E, como dizem os ingleses,
expressão anglo-saxónica, start low and go slow, começar com doses baixinhas e subir gradualmente. Se nós tivermos isto em linha de conta e tivermos uma harmonização do seu equipamento hormonal, podem ter a certeza que os estados de espírito que as pessoas tenham saem francamente beneficiados. Não quer dizer que a pessoa não tenha. Os estímulos, com certeza, continuam a existir, só que a pessoa vai menos abaixo quando o estímulo é menos positivo. Isto é uma realidade. Quais são os sinais de alerta nesse caso? A que a pessoa deve estar atenta? Depressão, ansiedade, falta de alegria, pessimismo, tudo situações que determinadas hormonas levantam, Isabel. Nem queira saber. Isabel faz um perfil hormonal, eu fico a saber como é que estão as suas hormonas e eu ponho, não digo, com a sensação de que ganhou o totoloto na véspera. Mas aí pode ter a certeza que se vai sentir ainda mais feliz do que se sente hoje. Partindo do pressuposto que se sente feliz, que é a primeira vez que eu o vejo, não faço ideia se é uma pessoa feliz ou não. Mas não tenha dúvida nenhuma, se eu puser a sua hormona de crescimento, a sua testosterona, o seu estradiol, o seu estriol, puser essas hormonas, falou do cortisol ainda há pouco. O cortisol é uma hormona notável, sem cortisol ninguém conseguiria viver, mas com cortisol a mais é um desastre completo. E influi com uma série de outras situações e deprime uma série de órgãos e faz com que eles funcionem pior. E como tal, tem que haver, é como estarmos no São Carlos a ouvir uma orquestra, quando se fala de hormonas, nós temos, para gostar da música, temos que gostar do violino, do piano, do violoncelo, de todos aqueles instrumentos. Não basta só o violino tocar, temos que estar atentos também aos outros instrumentos. Portanto, tem que haver um equilíbrio entre todas elas. Todas as hormonas influenciam, se interligam, todas elas se influenciam umas às outras, a parte hormonal, mas depois há a parte humoral, que eu lhe falei, dos neurotransmissores e dos neuromediadores. São eles que condicionam praticamente todos os nossos estados de espírito. A nossa vida de relação, repetindo aquilo por onde eu comecei, tem a ver com os equilíbrios ou desequilíbrios destes neuromediadores. Uns ligados à ansiedade e serenidade, repito, acetilcolina e GABA, e outros ligados à alegria, à tristeza, serotonina, dopamina e noradrenalina. E há forma, em vez de tomar os medicamentos de mercado, que elevam os ansiolíticos, levantam a serotonina e a GABA, os antidepressivos levantam, são chamados inibidores da recaptação da serotonina, fazem com que a serotonina esteja mais tempo ali a bailar no espaço intersinático, como tal a pessoa é mais interiorizada, nós aproveitamos-la melhor, mas é começar a construir a casa pelo telhado. A maioria das pessoas que tomam antidepressivos vê-se logo, quem está treinado, que elas estão a tomar antidepressivos. Porquê? Porque normalmente tomam 20 mg ou 10 mg ou 10 mg. A pessoa, mesmo que só precise de 4 ou de 5, a pessoa leva com 16 ou 17 mg a mais. Porquê? Porque está a construir a casa pelo telhado. Se fosse pelos neurodeadores e receitasse os precursores dessas substâncias, o precursor da serotonina, triptofano, 5-HTP, o precursor da acetilcolina, ou seja, se fosse aos precursores e desse os precursores, o organismo o que é que faria? Cooptaria, aproveitaria a quantidade dessa substância que necessitava e eliminava fígado, fezes, rim, urina, o que não necessitava. O que é que acontece? As pessoas que fazem este tipo de abordagem são pessoas muito mais soltas, atingem mesmo os seus objetivos, de andar menos nervoso, andar menos triste, portanto, atingem os seus objetivos de uma maneira mais natural, porque não têm efeitos secundários. Os efeitos secundários da medicação dos psicofármacos não acontecem neste tipo de atitude. Isabel, isto é muito importante que se diga. Porquê? Porque as faculdades de medicina não ensinam. Não há uma cadeira de nutrição nos programas académicos das faculdades de medicina, exceção feita à nova Medical School, Ciências da Nutrição, excelente professora Conceição Calhau, que estava com esperança que aparecesse aí, mas não conseguiu desembaraçar-se da patinagem lá da filha, mas com um bocado de sorte ainda aparece aí. Mas, portanto, é a única cadeira de Ciências da Nutrição que existe no espaço académico, é onde se ensina os estudantes de medicina que vão ser os futuros médicos. E depois a hipocrisia é de tal maneira grande que a primeira coisa que o estudante de medicina quer fazer, põe o seu melhor fato, convida a família, os amigos, o cão e o gato e o fotógrafo para registrar o momento. Eu já disse isto 30 vezes, mas vou dizer mais uma vez. É o juramento de Hipócrates. Sonha com esse momento, o juramento de Hipócrates. E depois passa cartão àquilo que o homem ensinava. Hipocrisia com o alimento é o nosso principal remédio. Não há uma cadeira de nutrição nos programas académicos das faculdades de medicina.
O homem diz que quem não conhece o alimento não sabe tratar doenças. Então a pessoa está a estudar para ser médico e não sabe o alimento. Temos dentro de nós tudo quanto precisamos. Eu licenciei-me em 72. Muitas das pessoas que estão aqui ainda não eram nascidas, nem estavam nos planos dos pais ainda. Nessa altura, e até agora, eu não fazia ideia nenhuma que o intestino tinha a importância de relevo que tem. Eu falei de serotonina ainda há pouco. O António Damasio tem um livro notável chamado A Estranha Ordem das Coisas. O antepenúltimo livro dele que chegou aqui. Calhamaço deste tamanho, um bocado complicado entender muitas das coisas que ele diz, mesmo para médicos, mas tem uma coisa na página 192 que eu cito de memória, que é: o mundo dos sentimentos está totalmente ligado ao intestino. E ele explica porquê. Porque 95% da serotonina, denominado neuromediador da boa disposição, porque de facto uma pessoa toma um antidepressivo, o Prozac da vida, pontualmente sente-se melhor, porque esse Prozac da vida elevou a sua serotonina. Diz o António Damasio que 95% da serotonina está onde? Está no intestino. Então a pessoa que tem uma higiene normal e que afasta os alimentos inflamatórios, além de ter um sistema imunitário melhor preenchido, porque 70% do sistema imunitário está no intestino, anda mais bem disposto. Desculpe ter esticado um bocado, mas eu, portanto, já quando agarro percebemos este que método... a felicidade está também ligada ao próprio corpo, portanto já falamos de trabalho, já falamos da ligação corpo-felicidade, queria agora falar da ligação relações-felicidade. Começava outra vez pela ordem e perguntava à Tânia que impacto é que têm as relações sociais, no trabalho e não só, para realmente sermos felizes? As relações têm um impacto gigante. Elas são um dos principais... Boas relações são, e más também vou dizer, são um dos principais preditores de satisfação com a vida, bem-estar. Eu tenho, confesso, portanto, mais conhecimento no que toca às relações amorosas, as amizades também assim é. Sabe-se também que o impacto que tem na saúde, por exemplo, a solidão, é o equivalente a se fumássemos vários, agora não vou inventar o número que não me lembro, mas vários cigarros por dia, ou seja, más relações ou a ausência das mesmas para animais sociais que somos, tem um impacto muito, muito, muito grande no que toca à nossa felicidade. Portanto, é uma área que tem que ser, em que temos que investir, e diria que na atualidade e no pouco tempo, e aqui até falo da minha própria experiência, na atualidade temos de combinar qualquer coisa, e passam, e o ramo-ramo e a tal rodinha do ratinho também passa por aqui, por não estarmos, porque relações são o quê? São conexões humanas, não é? Conexões a vários níveis. Até das relações amorosas como as de amizade têm a capacidade de nos proporcionar uma série de boas coisas ao nosso corpo, ao nosso cérebro. Aliás, várias das hormonas e neurotransmissores que aí mencionou, eu estou sempre a falar deles em relação aos orgasmos. Porque... A ocitocina é a hormona dos ditos. Exatamente. E isso, o humor melhor e tudo isso. Se nós não temos tempo para nada disto e para trabalhar estas conexões, sentimos-nos também muitas vezes desconectadas e desconectados do mundo e da nossa existência, porque imaginem, se cada um de nós vivesse sozinho numa floresta, o quê? Não é? Onde é que está, em que é que se baseia a minha existência se não é também nas conexões humanas? Portanto, tem que ser uma área investida, é uma área muito negligenciada também pelo excesso de trabalho, pelas dificuldades em que temos de trabalhar precisamente para ganhar dinheiro, para conseguir viver, etc, etc. E portanto, o local de trabalho e a forma como vivemos as nossas relações lá também, o espaço que temos para ser autênticos, portanto, todas as coisas que dissemos aqui têm, sem dúvida, um impacto direto na nossa capacidade depois também de nos relacionar fora desse contexto de trabalho. E vice-versa, as relações amorosas e de amizade e o bem-estar que retiramos das mesmas também impactam a nossa capacidade a nível de produtividade e de desenvolver boas relações em contexto de trabalho. Como é que se resolve este problema grave da solidão? Calma também, quer dizer, não tenho... Muito obrigada. Como é que se resolve? Bem, uma coisa que me perguntam muitas vezes aqui neste contexto das amizades e das relações amorosas é que, sei lá, vou dizer a partir dos 30, 35, 40, as pessoas começam a ter mais dificuldade em conhecer novas pessoas. Porque nós, quando éramos mais jovens, na escola, depois na faculdade... Não é? As minhas amigas daqui de Lisboa são as amigas que eu conheci na faculdade. Fiz outras, mas estas são o core. Quem já passou essa fase e eventualmente por alguma razão não desenvolveu esse tipo de relações ou está a viver numa cidade nova, é difícil. Como é que isto se resolve? É preciso nós, para já, ultrapassarmos o desconforto que implica, e que eu acho que é cada vez maior quando somos mais velhas e mais velhos, o desconforto que implica
expormos-nos a essa situação, ou seja, de ir a locais e fazer coisas e pôr-me em atividades e projetos e coisas que me levem a conhecer pessoas e a desenvolver laços. Também aí as relações amorosas poderão nascer, vou dizer. Só que muitas vezes o que acontece é que nós estamos casa-trabalho, trabalho-casa e queixamos de não ter pessoas na nossa vida. Ou, eu queria ter uma relação amorosa. Ok, mas estás a fazer o quê na tua vida? É que de repente só se for o gajo do Uber Eats. Porque tu não vês mais ninguém, vai ser complicado, não é? Em termos da solidão, quando as relações já existem, pá, eu digo muitas vezes que nós reservarmos tempo na agenda, e eu sei que é difícil porque depois de repente torna-se outra obrigação, a tal coisa de estou sempre à procura do equilíbrio. Mas se eu não... nova roda de hamster além da é verdade. Tradicional. Mas se nós não colocarmos na agenda como colocamos todas as outras coisas, se não colocarmos, vai ser difícil naturalmente acontecer um almoço com aquela amiga ou um jantar com o nosso namorado ou tempo para a sexualidade, que eu digo muitas vezes, as pessoas acham que é aborrecida esta ideia, mas sem agendamento, com espontaneidade, vai ser complicado, gente. Deixo aqui esta dica. Complementando, aliás, eu vi num podcast seu falar da ocitocina, por isso é que foi nisso. Sim. E agora estava à espera que falasse nela também. É que a ocitocina, os franceses dizem a pessoa vir lá vie en rose, mas na realidade as pessoas são muito fechadas, muito metidas consigo mesmo, têm dificuldade em fazer relações e que, mais do que deveriam, vão abaixo, deprimem, entristecem. Se as pessoas se soubessem, lá está a tal ignorância ou falta de conhecimento para não ser tão agressivo, se as pessoas soubessem que uma senifadela não é naquele pozinho que estão a pensar. Uma senifadela num cintocinão da vida, que é o nome comercial que tem a ocitocina, 4 miligramas cada senif. Pode ser até 24, portanto pode ser até 6. 3 numa linha, 3 na outra. Você, se acharem graça, experimentem e vejam. Se tiverem, já agora experimentem, não é... Quando o vosso clube marcar um golo, estão todos felizes. Não, experimentem quando estão em baixo. Uma senifadela de cada narina, 4 miligramas. 6 é o máximo. Experimentem e vejam. E depois comentem. É que é uma coisa extraordinária. É que na cima está à venda. Acho que até tem desconto. Sintocinou é o nome comercial. O princípio ativo é ocitocina. Fiquei encantado por ter falado no podcast dela e ocitocina e agora não falou. Ela agora quer completar. Ia falar. Mas eu queria completar com uma coisa que é que repare, a sua área é a área da medicina física e a minha é da mental. Claro que estão absolutamente conectadas pelo corpo. São 4 saúdes que estão ligadas umas às outras. Física, mental, espiritual, social. Por esta ordem, sem saúde física, não estou a dizer sem um sonífero ou ocitocina, mas... Sem saúde física é mais difícil haver saúde mental, saúde espiritual e saúde social. Mas o ideal é ter as 4, a começar pela física. Certo. A questão é que há tristezas e depressões, e embora tenham também, obviamente, causas físicas, que têm também raízes na nossa infância, nos nossos traumas, na nossa incapacidade de nos relacionarmos, na nossa dificuldade em vulnerabilizar-nos nas relações, na nossa dificuldade em gerir problemas, ou seja, considerando obviamente a importância de tudo o que está a dizer, embora esses cheirinhos e tal eu não estou a par, não conheço, estou a saber com vocês. Não sabe o que perde. Vou sair daqui e vou contactar o meu dealer. Qual dealer? Farmácia. Mas qual dealer? Estou a brincar. Mas o que eu quero dizer com isto é que, não obstante isto ser verdade, o trabalho das competências emocionais e relacionais ao nível da psicoterapia é essencial, porque eu posso snifar muita coisa. Esta frase assim isolada. Porque eu posso snifar muita coisa. Se eu na mesma não souber relacionar-me de forma a não ter de estar sempre a snifar e a obter esse tipo de neurotransmissores nas minhas relações, eu também fico coxa nas minhas relações. Portanto, o casamento entre a intervenção medicamentosa ou de todas estas áreas que o doutor estava aqui a dizer e da psicoterapia são pilares muito importantes para o desenvolvimento de relações saudáveis. Ainda na questão das relações, queria ir à Marta e à Mafalda sobre as relações, nomeadamente no trabalho e o impacto que elas têm na nossa felicidade. Marta, por favor. Então, eu diria, não vou comparar com um casamento ou com uma relação com o namorado ou com o marido, mas tenho testemunhado muito que muitos conflitos que surgem por falta de comunicação.
E às vezes nós achamos que não temos boas relações, e eu assisto a isto todos os dias, em diferentes equipas, de diferentes departamentos e todo o meu percurso profissional. A maioria dos conflitos, e que são base para dizermos que temos uma má relação com os colegas, ou tenho uma má relação com o meu chefe, é só e puramente a ausência ou má comunicação. E, portanto, temos que tentar mesmo fazer o esforço. Isto é difícil porque lá está, estamos na roda e porque temos que responder a e-mails e temos é que despachar rápido os temas e temos prazos para cumprir e não temos tempo para nos dedicar a trabalhar as relações, e às vezes nós temos que investir até no excesso de comunicação. Eu estou sempre a brincar com as pessoas com quem eu trabalho, dizer assim, é os 3 Cs, comunicar, comunicar, comunicar. Pode ser a mais, mas mais vale comunicar. Não vai estar, avisa só que não vai estar, que é para eu saber se conto contigo ou não, e o que é que temos que fazer de backup plan, não é depois zangarmos porque não estavas lá. E portanto, nós temos é que perceber que a comunicação é fundamental. Isto é fundamental em casa, com os nossos parceiros, com as nossas famílias. Portanto, muitos dos nossos conflitos vêm só de uma má comunicação, de uma comunicação pobre que não está bem trabalhada. E portanto, às vezes há pequenas coisas que nós pensamos, ai que chatice, agora vou ter que informar isto ou daquilo. Percebam se é importante para quem está convosco. Percebam se é importante para o vosso colega, para o vosso chefe, para as vossas equipas, saberem determinada coisa. Ou receberem uma mensagem por algum motivo. Portanto, o importante é nós percebermos como é que podemos estar melhor uns com os outros, e as relações laborais são fundamentais para também irmos mais motivados para casa, porque senão tivemos uma relação destrutiva no escritório, tenho um ambiente tóxico, chego a casa, o meu marido fez qualquer coisa mal, já vou explodir. E depois nem agendando, Tânia, desculpa. Eu percebo, porque a zanga não é muito, a zanga e a mágoa não são muito amigas do desejo, é verdade, não são. Portanto, temos que procurar ter realmente melhores ambientes do lado dos empregadores e das equipas. Eu trabalho na área de recursos humanos e acho muita graça que, não sei quem nas vossas empresas testemunha isto, mas estamos constantemente a levar pancada, porque sempre que há um problema de pessoas, a culpa é dos recursos humanos. E esquecemos que qualquer pessoa que gira uma equipa está a gerir recursos humanos. E, portanto, também tem os temas de comunicação e os temas de empatia e os temas de alinhamento de expectativas. E, portanto, nós temos é que dar o exemplo, cada um nas suas equipas. Eu própria tenho que ser exemplo e muitas vezes não sou. E, portanto, nós temos é que dar o exemplo e procurar comunicar melhor uns com os outros. E, se calhar, se comunicarmos melhor uns com os outros, temos melhores relações de trabalho. Não precisamos de ser os melhores amigos no trabalho. Se forem, são, ótimo, conheceram pessoas novas, saíram da zona de conforto e têm aqui outras amizades. Mas não precisamos ser os melhores amigos para andarmos bem uns com os outros e queremos beber um copo fora do trabalho, ou não, e estarmos bem no trabalho. Portanto, é fundamental termos estas relações laborais bem trabalhadas e ter esta boa comunicação que depois se transporta para casa e vice-versa. Relações e felicidade, qual é a ligação? Temos aqui um expert no painel sobre isso, mas das minhas TED Talks favoritas é um dos maiores estudos feitos alguma vez, que acompanha o crescimento de diversos pacientes e que mostra qual é que é o fator para as pessoas viverem uma vida mais longa. E que depois foi comprovado num estudo agora muito mais popular, até com a série do Netflix, com as Blue Zones, foi uma pessoa que se lembrou um dia de ver onde é que havia pessoas com mais de 100 anos a viver e com uma caneta azul marcar no mapa esses sítios e tentar ir lá descobrir como é que nós afinal também podemos viver uma vida mais longa. E há uma série de fatores, com certeza o doutor terá na sua clínica como os fazer, lá iremos um dia descobrir, mas um dos fatores principais é o tema da vida em comunidade, do diálogo intergeracional e os tipos de relações que temos. E esta TED Talk fala sobre isso. As nossas relações são a chave para viver uma vida mais longa, porque têm um efeito tão grande na nossa vida. E nós às vezes, a Tânia falava aqui sobre o tema das relações amorosas e das amizades. Nós colocamos muitas vezes, até numa fase mais avançada da nossa vida, passamos pouco tempo a pensar, porque o nosso tempo é limitado, de facto, mesmo que possamos viver uma vida até aos 100 anos, que nós saibamos agora, ainda há mortalidade, portanto ainda não há o elixir da imortalidade, e também que saibamos esta é a única vida que temos. Não sabemos se haverá outra, mas até agora é só esta a vida que temos. E isso significa que nós temos um tempo limitado para passar com pessoas. Uma grande parte dele é passado a trabalhar e nós passamos pouco tempo a fazer um exercício de pensar quem são as relações da nossa vida que nós queremos alimentar e queremos manter. E isso acontece na vida pessoal. Nós pomos um grande enfoque na relação amorosa e nos amigos, mas nós passamos grande parte do nosso tempo no trabalho. Quem são as pessoas com quem queremos dividir a sala, com quem queremos reunir, com quem queremos aprender? Eu acho que esse é um exercício que eu tento fazer, de pensar sempre, encontrar pessoas que, esse ponto que eu dizia ao início, que são, de facto, mais inteligentes do que eu, ou sabem mais do que eu em muitas áreas, mas em especial que são boas pessoas.
E eu acho que isto é um tema tão importante, trabalharmos com pessoas que são boas pessoas, que são empáticas, quando nós temos um problema se preocupam genuinamente com o nosso problema, que não é para cumprir calendário ou para cumprir um regulamento de uma empresa, que querem de facto saber que se acontece alguma coisa, o trabalho não é relevante e sabemos que alguém vai segurar por nós, que temos essa, mais uma vez, essa liberdade, essa possibilidade que nós damos tanta vez como garantida e que acaba por ter um impacto tão grande na nossa vida. E nós falamos e em Portugal, de grandes níveis de burnout nas empresas e as pessoas extremamente infelizes no trabalho, e eu acho que este elemento de as relações que nós alimentamos, as equipas, o espírito de equipa, como nós construímos a cultura das organizações, que mais uma vez é muitas vezes para cumprir calendário, é essencial para vivermos uma vida feliz, o que quer que a felicidade signifique para cada pessoa, que eu acho que isto é um tema que a Marta pegou e muito importante, que é a felicidade para mim, porque eu retiro imenso prazer do meu trabalho, é muito diferente se calhar da felicidade para a Tânia ou da felicidade para ti, Isabel, ou seja, cada pessoa também tem que perceber o que é que são os padrões e as normas que funcionam para si e que fazem sentido para si. E mais uma vez, com o disclaimer muito importante, estamos aqui a falar de pessoas que têm essa opção de escolha e nós também temos que trabalhar de um ponto de vista de políticas públicas para garantir que mais pessoas têm esta opção de escolha, porque Portugal é um país pobre, tem muito mais condições no mercado de trabalho, pagam-se maus salários neste país, com uma carga fiscal muito alta e é preciso começar a perceber como é que as pessoas podem fazer melhor gestão do seu dinheiro, que ainda é um tabu em Portugal falar sobre dinheiro, para que possam viver uma vida mais feliz, porque sim, o dinheiro nos ajuda nessa área, nos permite comprar saúde, se calhar até mais anos de vida, ou estas receitas mágicas e, portanto, é bom pensarmos também de um ponto de vista, não só como empresas, no privado, mas na política pública e todos nós, desculpem, enquanto sociedade civil temos um papel, quando vamos votar, quando nos interessamos por estes temas, nas associações, organizações paralelas, para que possamos contribuir para isso. Portanto, já estamos a terminar, já falamos sobre felicidade e trabalho, felicidade e corpo, felicidade e relações sociais, mas para terminar, últimas palavras sobre felicidade e dinheiro. Será que o dinheiro compra mesmo felicidade? Poucas palavras, Dr. Manuel, começamos por si. Certeza que as minhas 3 distintas parceiras de painel sabem mais do assunto do que eu. Porque não é de facto a minha área. Certo. Não percebo rigorosamente nada. Quando tu quer dinheiro, tenho quem trata do assunto. Eu sou um desastre completo. Sempre fui, nunca percebi nada de gestão, nunca percebi nada de um desastre completo. Portanto, eu não sou a pessoa certa de me fazer essa pergunta. Não quer dar agora, a sua opinião? Posso dar a minha opinião, mas num assunto um pouco lateral, que se calhar acaba por lá ir, mas de uma forma muito rebuscada, se calhar. Mas eu tenho que falar nisso. Eu falei das hormonas ainda há pouco. Tem que ser pouco tempo. Não falei da mais importante de todas, que é a vitamina D. Eu acho que a medicina é uma ciência política. A política é uma medicina em grande escala. E eu não podia deixar de sair daqui, se me esquecesse, ficava danado comigo próprio, em explicar que quem tem níveis de vitamina D, que é um nome totalmente errado, mais uma hormona que uma vitamina é aquilo que o corpo não sabe produzir, vitamina D o corpo sabe produzir, basta estar exposto ao sol, sabe logo produzir. Se tivermos níveis de vitamina D acima de 60 nanogramas por mililitro, lembrem-se disto que eu digo agora, daqui a 4 anos, façam por ter esses níveis, 40 mil unidades é 1 miligrama, 20 mil unidades é meio miligrama. As pessoas assustam-se quando ouvem falar 20 mil e 40 mil e dizem um homem endoideceu 40 mil, mas depois se forem ver em miligramas é uma coisa ridícula. 20 mil unidades é meio miligrama. Pessoa com 100 quilos deve tomar 20 mil unidades, uma pessoa com 50 quilos deve tomar 10 mil unidades. O que é que vai acontecer? Como é o principal indicador do sistema imunitário, a pessoa tendo um sistema imunitário melhor preenchido, mais estruturado, a pessoa adoece muito menos. Venha ao próximo Covid, absurdo, tenham presente que o terreno importa mais que a semente que lá pôs, não é preciso ser agricultor ou lavrador para entender isso mesmo, esta realidade, o terreno é que importa. Se o terreno não quiser a semente, por mais extraordinária que seja, fica a falar sozinha e não incomoda. Tenham o terreno bem ocupado, bem treinado. O melhor indicador desse sistema imunitário, repito, é a vitamina D. Vou repetir, para quem tem crianças, 200 unidades por quilo de peso, 2.000 unidades para 10 quilos. Dr. Manuel, desculpe, façam esta história. Mas temos mesmo que e são muito mais felizes por todo dinheiro e felicidade. Então, certo. há forma de pessoa ser mais feliz do que ter saúde. Certo. Então a pessoa que tem os filhos com saúde. Mas a saúde, exato, também. Não, mas é que a vitamina D é de borla, Tânia. Basta estar exposto ao sol, apanhar logo 10 mil unidades em meia hora, caramba.
com 60% do corpo exposto, Certo. sem cremes de proteção solar, com o sol a pique entre as 11 da manhã e as 2 da tarde, né? Sem cremes de proteção solar são 10.000 unidades. E a Certo, pessoa fica o conselho. Agora, como estamos à espera que o São Pedro resolva o nosso problema, podemos parar sentados. Se meter o sol pela boca e se tomar a vitamina D, como eu vos referi, um dia encontram-me, daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, e dizem, olha, eu ouvi uma coisa sua que disse, que falou lá no ID, e olha que acertou, porque eu nem sequer me constipo a partir da altura em que comecei a tomar a vitamina D. Fica a recomendação, mas vamos agora encerrar o painel. Eu tenho uma técnica que trabalha comigo aqui, até isso, me confirma, em absoluto, isso que eu estou a dizer, não é? Doutor Manuel, obrigada pela recomendação. Vamos terminar o painel. A mesma pergunta, se o dinheiro compra felicidade. Marta? Marta? A mesma pergunta, poucas palavras, se o dinheiro compra ou não felicidade, é o último tema deste Sim, painel. eu acho que já falámos um bocado sobre isto, mas, ou seja, no fundo nós temos todos que receber para podermos comer e para podermos pagar rendas e tudo mais. Portanto, sim, o dinheiro ajuda a comprar a felicidade na medida em que todos temos casas para pagar e se pagarmos as nossas casas e cumprirmos com as despesas que temos, também andamos mais desafogados. Portanto, sem dúvida que é importante. Agora, também é importante alinharmos expectativa e não andarmos à procura de viver acima das possibilidades ou de ter porque o outro tem ou porque é o parâmetro da sociedade e, portanto, nós temos que saber viver felizes também com aquilo que temos. E, portanto, sim, precisamos de dinheiro para ter as coisas que precisamos para a nossa vida, mas também precisamos de ser agradecidos e de viver as coisas simples que temos. E acho que às vezes nos falta isso. E, portanto, não andemos só atrás de ter o melhor ordenado, vamos perceber com o ter o ordenado que tenho, como é que eu posso ser feliz e o que é que me faz feliz acima de tudo. Mafalda, o dinheiro compra felicidade? Poucas palavras, por favor. Eu acho que o dinheiro é um catalisador da felicidade, não é o centro da felicidade em si. Ou seja, se ganharmos o Euromilhões, no dia estes estudos foram feitos, no dia a seguir estamos no mesmo nível de felicidade, temos um pico, um êxtase, mas no dia a seguir estamos tão felizes como estávamos antes, cá mais perdidos, sem saber o que é que vamos fazer, ou então sabemos exatamente o que é que vamos fazer ao dinheiro. Eu acho é que é preciso perceber que para ter essa vida livre, uma vida com dignidade, com liberdade, para nos podermos experienciar e ter e podermos ser e fazer o que nós quisermos, é importante as empresas pagarem bons salários e desmistificar esta ideia de que o dinheiro não importa. Falamos muito pouco sobre o tema do dinheiro, ensinamos muito pouco como é que se gerem as nossas finanças pessoais, que é um tema que agora se começa a falar mais, mas há muito pouca literacia nas escolas sobre este tema e é muito importante sabermos como é que gerimos o nosso dinheiro para que não termos que pensar constantemente no nosso dinheiro. E eu vivi essa realidade em casa, saber o que é ter de pensar no dinheiro todos os dias para saber se chegava para fazermos X ou Y, e realmente uma vida em que podemos ter a liberdade de não termos de pensar sobre o dinheiro, isso sim nos ajuda depois em tantos fatores da nossa vida, tal qual como a Tânia dizia, na saúde, no lazer, na nossa possibilidade de nos experienciarmos enquanto pessoas. Por isso acho que temos mesmo que quebrar este tabu do tema do dinheiro. Tânia, último testemunho. Compra ou não? Eu concordo plenamente com o que disseram aqui. É um catalisador, sem dúvida. Acho que há uma romantização desta ideia de não traz e os ricos são maus e os pobres são bons. E esta ideia, muito rapidamente, eu vim também de um contexto bastante complicado. E quando comecei a trabalhar e a fazer eu os meus valores e a pedir os meus valores, etc., eu sentia muito mal. Porque a ideia de pedir um valor que jamais seria possível ganhar noutra altura, tipo, que horror! Não, estou a ser má pessoa, estou a vender uma coisa que eu faria de graça. Pá, pois, mas lá está, temos contas para pagar e temos coisas para fazer. E essa romantização de dinheiro não traz felicidade, não falarmos de dinheiro, eu acho super importante falarmos de dinheiro, inclusive com os nossos colegas. Vocês não imaginam quanta malta eu já apanhei que estava a querer pagar menos antes de falar com a minha colega de trabalho. Porque quando nós falamos, percebemos, ou seja, nós temos vantagem a falar sobre isso, em perceber quais são os preços justos por cada função, não é? Portanto, não a compra, sem dúvida, porque as pequenas coisas ainda não se compram. E acredito que nunca se venham a comprar, mas há muita coisa que é comprada: a saúde, a habitação, a alimentação, a saúde mental, o tempo para fazermos coisas e também o contribuirmos para quem eventualmente nos ajudou nesse caminho. E isso é uma coisa que a mim me traz muita felicidade. Muito bem, muito obrigada aos 4 por terem participado nesta conversa durante este bocadinho. Foi um gosto e obrigada a vocês por nos terem acompanhado. Tenho aqui a mensagem de que se podem sentir agora à vontade para explorar o espaço e para aproveitarem o Day Pass. Obrigada a todos e até à próxima.